A profecia de Daniel diz que no final dos 2.300 dias, o santuário será purificado. E se nós confundirmos o que significa a palavra santuário? Mas o santuário é a terra. Será? Ellen White, uma das figuras centrais do movimento adventista do sétimo dia, emergiu historicamente dentre os mileritas após o grande desapontamento. Esse desapontamento ocorreu quando a data prevista para a segunda vinda de Jesus não se concretizou, deixando muitos seguidores desorientados e necessitando da voz profética de Deus. Em meio a esse cenário, Ellen White, frequentemente chamada de Senhora White, surgiu como uma líder espiritual e uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ao longo de sua vida, Ellen White recebeu revelações divinas através de visões e sonhos. Seus escritos e ensinamentos desempenharam um papel significativo na orientação da Igreja em suas crenças e também nas suas práticas. Ela enfatizou a importância da saúde, da educação, da preparação espiritual para a segunda vinda de Jesus. As suas obras também tiveram influência na organização administrativa da Igreja Adventista e também na abordagem missionária. No entanto, apesar de profundo respeito que muitos adventistas possuem por Ellen White, a sua posição como profetisa é questionada por críticos. Eles questionam a autenticidade das suas visões e alegam que as suas mensagens não possuem embasamento bíblico. Olá, eu me chamo Felipe Dávila e essa é a série Adventismo Decodificado. Esse é o 5º episódio, onde abordaremos a atuação do espírito de profecia por meio de Ellen White. Os críticos questionam muito sobre as doutrinas bíblicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, alegando que são heresias trazidas por Ellen White sem nenhum embasamento bíblico. Uma das, se não a mais atacada, é a compreensão da doutrina do juízo investigativo. Portanto, esse será o tema do episódio de hoje. O juízo investigativo ou o juízo pré-advento é uma importante doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na qual é muito bem respaldada pela Bíblia, podendo até mesmo ser entendida como uma das principais doutrinas bíblicas do ministério de Cristo. Basicamente, a doutrina nos mostra que após a morte do Cordeiro, que no caso é Jesus Cristo, assim como na cerimônia realizada pelo sumo sacerdote no tabernáculo de Israel, o sangue desse cordeiro era aspergido na tampa da Arca da Aliança, simbolizando a purificação do santuário e trazendo a reconciliação de Deus com o seu povo. A própria palavra expiação significa reconciliação, ou seja, era exercido um juízo de Deus. O Senhor Deus, como supremo juiz, dava sua determinação após o ritual ocorrido, trazendo sua decisão, que era a de perdoar o povo e promulgar a reconciliação com a criatura mediante o sangue inocente que lhe foi apresentado. Mas é muito importante lembrar que esse juízo somente era ocorrido após o pecador se arrepender e aceitar o sangue do Cordeiro Inocente como substituição dos seus pecados, e não na hora exata da morte do Cordeiro. E para isso era necessário o juízo. Havia uma ordem nos eventos ocorridos. O veredito de um juiz ele não é dado no ato da apresentação das provas, mas no momento do julgamento, após os devidos eventos terem ocorrido, para que as testemunhas possam compreender que foi justo o julgamento. Portanto, vamos elencar algumas etapas do dia da expiação e espelhar o ministério de Jesus Cristo e compreender que tudo isso era uma sombra do que ele faria em favor da humanidade. Dentre tantas atribuições, Jesus também acumula as funções de cordeiro e de sumo sacerdote do Senhor. Veja comigo a seguinte passagem. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 4, versículo 14. Veja também essa seguinte passagem. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Entendendo essas duas funções, vamos à compreensão do serviço no santuário terrestre.
Em função do tempo, eu serei breve acerca da apresentação do tema, porém você pode conferir tudo o que eu estou falando no capítulo 16 do livro de Levíticos. No 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote adentrava o lugar santíssimo e oferecia o sangue do cordeiro para a purificação do santuário e a reconciliação do povo com o seu Criador. Visto que essa era a configuração das etapas do processo de perdão e reconciliação com Deus, podemos verificar esse processo em uma escala muito maior e tendo Cristo como protagonista. Mas para entendermos que esse processo também ocorre de maneira celestial, precisamos encontrar o devido respaldo bíblico, correto? E é isso que faremos agora. Veja, primeiramente precisamos encontrar uma referência bíblica de que há um santuário no céu. Leia comigo essa passagem. Conforme tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Êxodo 25:9. Como se pode perceber no ato da construção do tabernáculo, Deus mostrou a Moisés um modelo a ser seguido. Mas veja mais essa passagem. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Hebreus 12:1-2. Leia também essa outra passagem. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi lhe mostrado no monte. Hebreus 8:5. Como você pode ver, existe prova bíblica irrefutável de que Jesus é o nosso sumo sacerdote e está ministrando em nosso favor no santuário celestial. Veja mais essa passagem. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos, e grande saraiva. Apocalipse 11:19. Entenda, o templo de Deus não é o céu, mas ele está no céu. Bom, até agora já vimos de maneira clara e objetiva que Jesus é o Cordeiro de Deus que nos salva, assim como existia um Cordeiro que assumia o pecado do povo em Israel. Vimos também que ele é o nosso sumo sacerdote, assim como no antigo Israel também havia um sumo sacerdote que ministrava entre Deus e o povo. Também percebemos que existe um santuário no céu e Jesus está ministrando em nosso favor diante da face de Deus, como você pode ver agora na seguinte passagem. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9:24. E seguindo a nossa linha de comparação das atividades do santuário terrestre em relação ao ministério de Cristo, nos falta agora saber se existe um dia como o dia da expiação no santuário terrestre, porém no santuário celestial. E agora vamos enfim para o livro de Daniel. Acompanhe comigo o que a palavra de Deus diz. E ele me disse, até as 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8:14. Aqui diz claramente que um santuário seria purificado, mas de qual santuário trata-se essa passagem? A Bíblia responde, acompanhe novamente comigo. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Daniel 8:19. Nessa outra passagem, também do livro de Daniel, vemos o seguinte. E a visão da tarde e manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Daniel 8:26. Como você pode ver, a purificação desse santuário mencionada no livro de Daniel não se trata do santuário terrestre, pois claramente o anjo diz a Daniel que a profecia é para o tempo do fim, ou seja, quando já não existiria mais santuário terrestre. Podemos ter a confirmação disso ainda no mesmo livro. Veja comigo as passagens de Daniel 7, versículos 9, 10 e 13. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente.
Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões o assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. É importante explicar que as profecias do capítulo 7 e 8 do livro de Daniel são as mesmas profecias. Nesse contexto de Daniel está sendo explícito de que o juízo ali mencionado ocorre de fato no fim dos tempos, assim como a purificação do santuário mencionada na profecia. Isso prova biblicamente que o santuário em questão não era o santuário terrestre, mas o santuário celestial. Portanto, já concluímos que Jesus é o nosso sumo sacerdote e, como diz o livro de Hebreus, ele entrou no santuário celestial para ministrar em nosso favor. E agora, com o livro de Daniel, percebemos que em algum momento ele entrou no lugar santíssimo desse santuário celestial. Pois o versículo 14 do capítulo 8 diz que haveria a purificação do santuário, ou seja, a mesma ocorrida no santuário terrestre, conhecida como Dia da Expiação ou Dia do Perdão. É interessante que até mesmo pelas festas religiosas de Israel podemos encontrar respaldo nessa compreensão. Se analisarmos o escopo desse contexto, vemos que após a festa de Páscoa havia a festa das primícias e na sequência seguinte das festas temos o dia da expiação. Sendo Jesus a nossa Páscoa, a sua ressurreição pode ser entendida como as primícias. Veja a passagem. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Se seguirmos a profecia, chegaremos mais uma vez na conclusão óbvia. Cristo está agora no Santíssimo do Santuário Celestial, fazendo a nossa reconciliação com Deus por meio do oferecimento do seu santo sangue. Assim como no santuário terrestre, o perdão somente era concedido de fato após a aspersão do sangue e não no momento exato da morte do Cordeiro. A morte do Cordeiro pagava a dívida do pecado. A expiação concedia o perdão. Eu quero deixar bem claro que a salvação nos é dada única e somente pelo sangue de Jesus e mais absolutamente nada. Quando Cristo disse que estava consumado no momento de sua morte na cruz, ele ratificou o sacrifício em nosso favor. Porém, precisamos compreender que a obra ministerial do Salvador é sistematizada em etapas pré-figuradas no Antigo Testamento. Veja a passagem. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2:16, 17. Veja que interessante, após compreendermos todo o escopo cerimonial das festas e dos sacrifícios, essa passagem, além de nos fazer compreender que todo o ministério cerimonial do Antigo Testamento era organizado e sistematizado, nos servindo de aio ou sombra do que haveria de vir por meio de Cristo, que no caso é o ministério prático de Cristo. A passagem nos deixa claro que faz muito sentido Cristo hoje estar vivenciando uma outra fase do seu ministério, porém uma fase celestial, oficiando a reconciliação da criatura com o Criador por meio do seu sangue oferecido na cruz, sendo a cruz o altar de sacrifícios. A passagem de Colossenses também menciona os sábados cerimoniais que muitos sinceros de Cristo confundem com o sábado moral da semana da criação, do qual um não tem nada a ver com o outro. Entenda, durante as festas judaicas existiam os sábados feriados no dia da semana. Esses sábados eram sombra do ministério de Cristo no futuro, faziam parte dos aspectos cerimoniais da lei eterna de Deus que se cumpre em Cristo. Veja a passagem. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Levítico 23:32. Ou seja, existiam sábados no meio da semana, correlacionados às festas religiosas de Israel. Não se trata do sábado da semana da criação, o sábado dos 10 mandamentos não é esse sábado de Colossenses 2. O sábado da criação é eterno e imutável. Não se trata de um feriado religioso no meio da semana, mas de um estatuto eterno de Deus para identificar o seu povo. Veja mais essa passagem. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Êxodo 31:16. Os filhos de Israel são os filhos de Abraão, ou seja, o
povo de Deus eternamente. Não era uma etnia específica, até porque Adão guardou esse mesmo sábado da criação sem ser ele um judeu ou hebreu. Então, voltando ao tema do vídeo, para encerrar, nos falta agora então uma data para entendermos quando o nosso Senhor passou a exercer o seu papel no lugar santíssimo do santuário celestial. A resposta está em Daniel 9:25. Veja, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, ao príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9:25. Essa é a profecia das 70 semanas. Seguindo a linha da estrutura do livro de Daniel, podemos concluir que essa profecia é um recorte de uma profecia maior, a saber, a profecia dos 2.300 anos mencionada anteriormente no capítulo 8 do livro de Daniel. Historicamente, a data de início da reconstrução de Jerusalém é por volta do ano 457 a.C. Essa data, adicionada aos 2.300 anos de Daniel 8:14, temos no calendário o ano de 1844. Seguindo a estrutura judaica do 10º dia no 7º mês, nosso exato dia para a entrada do Salvador no Santuário Celestial, no Santo dos Santos, é 22 de outubro de 1844, cumprindo assim o período da profecia do grande desapontamento em Apocalipse 10 e trazendo luz, justiça e perdão, salvação também, para a humanidade acerca do juízo de Deus que salvou a humanidade e vindicou os santos do Altíssimo por meio do sacrifício do Cordeiro. Portanto, a doutrina bíblica do juízo investigativo está correta e muito bem respaldada pela Bíblia. A irmã White mais uma vez demonstrou ser usada pelo Espírito de Deus. Se esse vídeo trouxe conhecimento a você, compartilhe para que mais pessoas também o tenham. Que Deus abençoe a sua família e você.